Bem, pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo sobre os elementos da Constituição. É o nosso terceiro vídeo sobre a classificação que nós fazemos quanto ao objeto da Constituição, né? Nós enxergamos no conteúdo constitucional alguns elementos orgânicos, alguns elementos limitativos, alguns elementos de caráter sócio-ideológico. Tudo isso nós vimos nos dois vídeos anteriores. Agora, chegou a vez da gente identificar no conteúdo constitucional, nos objetos da Constituição, aqueles elementos que estão a serviço da estabilização constitucional. E, além destes, aqueles elementos que estão a serviço, repara só, da aplicabilidade formal da Constituição. Então, de olho aqui no quadro, vamos sintetizar o que são os elementos de estabilização constitucional. Olha lá. Estamos conversando, então, sobre normas que se destinam a assegurar a solução de conflitos constitucionais. Estamos tratando aqui da defesa da Constituição, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Aqui, gente, olha, a palavra central, a expressão central é essa. Nós vamos classificar como um elemento de estabilização constitucional todo aquele conteúdo que protege a Constituição. E ao proteger a Constituição, nós estamos protegendo o quê? Estamos protegendo o Estado. Uma vez que a Constituição é a organização do poder político, né? Quando a gente fala de Constituição, falamos de constituir, obviamente, o Estado. Um elemento de estabilização da Constituição é um elemento de estabilização do Estado e, claro, das suas instituições democráticas. Então é muito simples, olha lá. Tudo aquilo que na sua Constituição expressar um conteúdo que estabilize a Constituição, que evite rupturas institucionais, que garanta a proteção, a defesa do texto constitucional, do Estado e das instituições democráticas, será classificado como um elemento de estabilização constitucional. Vamos dar uma olhada na nossa Constituição? Vamos tentar identificar esses elementos? Vamos ver aqui, olha lá. Onde é que a gente acha esses elementos na nossa Constituição? Por exemplo, no artigo 5º da Constituição. De olho no quadro, olha lá. Nós temos, no inciso 44 da Constituição, o preceito que diz que constitui um crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, veja, sejam eles civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Repara, então, como isso é um elemento de estabilização constitucional. Eu estou falando da ação de grupos que se armam contra quem? Repara, contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático. E aí, nós estamos dando um tratamento diferenciado a esse tipo de crime. Aqueles que sejam civis ou militares, peguem em armas contra a Constituição, contra o Estado democrático, cometem um crime que recebe um tratamento mais duro da nossa ordem jurídica. Porque cometem um crime, repara só, inafiançável, portanto, eles não podem pagar aquela prestação pecuniária, né, para responder em liberdade, e também um crime que é considerado imprescritível. O que significa dizer que o Estado jamais perderá o direito de punir aqueles que pegam em armas contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. Muito cuidado, tá? Nós vamos ter oportunidade de conversar sobre esse inciso mais adiante. Mas o que eu quero mostrar para você, nesse momento, é o tratamento diferenciado, não a ação de grupos armados quaisquer,
Nós aqui não estamos tratando de um grupo que se arma para assaltar um banco, de um grupo que se arma para realizar um sequestro, um assalto qualquer. Não estamos falando disso. Estamos falando de um grupo que se arma para tentar um golpe de Estado. Um grupo que se arma para uma ruptura institucional. E aqui tanto faz, não fazemos distinção se esse grupo é civil ou militar. Qualquer grupo que pegue em armas contra a Constituição ou contra as instituições democráticas comete um crime que é inafiançável e que é imprescritível. Ora, fica evidente, então, que essa regra do artigo 5º aí estabiliza a nossa Constituição. É um elemento de proteção, é um elemento de defesa da Constituição, de defesa do Estado, de defesa das instituições democráticas. Vamos ver se tem mais exemplos na nossa ordem constitucional? Olha aqui o artigo 102 da Constituição, no seu primeiro inciso e a linha A. Vamos ver. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição. Cabendo-lhe, olha lá, processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, ou o ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Veja como essa é uma norma cujo conteúdo claramente é a defesa da Constituição. Nós estamos pegando um órgão do Poder Judiciário, está aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal, e estamos dizendo que cabe ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, olha aqui o termo, principalmente, né? Então, cabe ao Supremo, principalmente, destacadamente, o quê? A guarda, a proteção da Constituição. Então, é evidente que o artigo 102 é uma norma cujo conteúdo pode ser classificado como um elemento de proteção da Constituição, de estabilização constitucional. Em termos práticos, como é que o Supremo protege a Constituição? Dentre outras coisas, julgando a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade. Quando o Supremo exerce controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, é evidente que ele protege a Constituição contra os ataques dos atos infraconstitucionais, dos atos que estão abaixo da Constituição. Tem mais. Olha aí, novos elementos de estabilização constitucional. Estou lá no artigo 34, 35 e 36 da Constituição. Todos eles tratam sobre intervenção. Olha aqui, a União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal. Os estados não intervirão em seus municípios e nem a União nos municípios que estão localizados em seu território. Essa é a regra. A regra é o respeito à autonomia dos entes da federação. Ora, se os estados possuem autonomia, se os municípios também possuem autonomia, se o Distrito Federal tem autonomia, a regra é de respeito do Pacto Federativo, a regra é a da não intervenção. Por isso que o artigo 34, o artigo 35, começam legislando pela negativa. É para deixar isso claro. Olha aqui, ó, a União, ela não intervirá. O Estado também, olha, não intervirá. No entanto, havendo qualquer conflito dentro do Pacto Federativo, aí nós quebramos essa regra geral da não intervenção e abrimos uma exceção. Uma exceção que permite à União intervir nos estados, intervir no Distrito Federal. Uma exceção que permite aos estados intervir nos municípios.
Se você for até a Constituição, ler aquilo que justifica uma intervenção da União ou uma intervenção do Estado, você vai ver claramente que aquilo é um elemento de estabilização que tem como objetivo, olha aqui, solucionar conflitos. Elemento de estabilização constitucional. Está aqui o artigo 5º, está aqui o artigo 102, está aqui as regras sobre intervenção. Tem mais. Olha aqui outros elementos de estabilização que aparecem no texto constitucional. Do artigo 59, inciso 1º, e o artigo 60 inteiro, trata das emendas constitucionais. Ora, gente, por que quando a Constituição trata das emendas constitucionais, nós temos um elemento de defesa da Constituição? Porque o Constituinte originário está impondo limites ao Constituinte derivado. Nós temos um elemento de proteção da Constituição porque nós dizemos o seguinte, olha, a Constituição não pode ser alterada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa, de estado de sítio. Porque nós dizemos o seguinte, olha, tem um conteúdo aqui da Constituição que não pode ser objeto de nenhuma emenda, de nenhuma reforma que lhe prejudique as cláusulas pétreas da Constituição. Claro, tudo isso estabiliza a ordem constitucional, tudo isso protege a Constituição contra ataques ilegítimos. E, por fim, nós temos aqui todo o título 5º da Constituição, que trata do estado de defesa, do estado de sítio, que são estados excepcionais de defesa, de proteção do Estado e das instituições democráticas. Então, todo o conteúdo constitucional que você puder identificar como uma matéria que estabiliza a Constituição, que protege a Constituição, o Estado e as instituições democráticas, classificado então como elemento de estabilização constitucional. Algumas outras normas trazem como conteúdo regras que vão nos orientar sobre a aplicação do texto constitucional. E aí essas normas, olha aqui, são elementos formais de aplicabilidade da Constituição. De olho no quadro, olha lá, estamos falando de normas que estatuem regras de aplicação das Constituições. Fernando, tem algum exemplo aí para mostrar para a gente? Está aqui, olha lá. No artigo 5º, lá no final do artigo 5º, ele tem 4 parágrafos. O primeiro parágrafo diz que as normas que definem direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ora, gente, ao afirmar a aplicabilidade imediata daquelas normas que definem direitos e garantias fundamentais, o que é que o parágrafo 1º do artigo 5º está fazendo, senão estabelecer uma regra que orienta a aplicação do texto constitucional? É evidente, pois, que você está diante de um elemento formal de aplicabilidade do texto constitucional. Eu só quero te chamar a atenção para o fato de que dizer que terá aplicação imediata não significa a mesma coisa que afirmar que todas as normas de direitos e garantias fundamentais vão produzir logo de imediato a plenitude dos seus efeitos. Não estamos dizendo isso, mas é inequívoco que o parágrafo 1º do artigo 5º está nos dizendo que todas as normas de direitos e garantias fundamentais têm que imediatamente produzir algum efeito jurídico. Se esses efeitos serão plenos logo de imediato, ou se vão produzir só uma parte desses efeitos, aí o parágrafo 1º não entrou no mérito dessa questão. Disse apenas que, qualquer que seja o grau, os direitos e garantias fundamentais devem produzir efeitos imediatamente. Não tem desculpa para deixar de aplicar uma regra que define direitos e garantias fundamentais. Ora, isso daí é um claríssimo exemplo de um elemento formal de aplicabilidade do texto constitucional. E aqui, com os elementos formais, nós concluímos aquela classificação do conteúdo da Constituição quanto ao papel que cumprem
Depois de discutir, então, os objetos da Constituição, nós vimos aqui os elementos da Constituição. Nosso próximo vídeo vai tratar da relação que existe entre os objetos e os elementos, que é para eliminar qualquer possibilidade de confusão. Até lá!